Você já parou para pensar que Deus não pega ninguém de surpresa, mas muita gente vive como se esse dia nunca fosse chegar? Hoje eu quero conversar com você de um jeito simples e real, sem exageros e sem medo imposto. Porque se a segunda vinda de Jesus é uma promessa, então a preparação não é um detalhe, é um caminho. E Deus não só avisa, Ele também prepara. Deus trabalha no coração antes de agir no cenário. Ele forma caráter antes de entregar propósito. E se hoje você sente que está sendo moldado, apertado, chamado para mais perto, talvez não seja castigo, talvez seja cuidado, talvez seja Deus te alinhando com o que está por vir. Então fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar aqui pode abrir seus olhos e fortalecer sua fé. Não para viver em pânico, mas para viver em prontidão. Pai, teus filhos na terra clamam por esperança. O coração deles pesa com dor e dúvida. Eu os ouço, filho. Meu amor nunca se afasta. A luz que lhes enviamos continua a chamá-los. Guia-me para revelar essa luz de novo. Quero que sintam tua presença como os pai. Eu os vejo cansados. Carregam culpas como pedras e chamam isso de destino. Muitos acham que não merecem voltar. Ninguém volta por merecimento. Volta por ser amado. Eu não me afasto do rosto que treme. Eu me aproximo. Eles confundem justiça com rejeição. Justiça é restaurar o que foi ferido, não apagar quem se feriu. Alguns aprenderam a se punir para se sentirem seguros. Pai, como ensinar o perdão a quem só conheceu cobrança? Mostrando que perdão não é negar a dor. É abrir espaço para que a vida recomece. E quando a culpa fala mais alto do que a esperança. Então a esperança fala mais baixo, bem perto, até ser ouvida. Muitos pedem sinais, mas não percebem os pequenos. E os que não sabem orar? Um coração quebrado já é uma oração. Pai, eles se perdem em caminhos escuros. Alguns acreditam que foram esquecidos. Eu não esqueço nomes. Eu conheço histórias. Eu guardo lágrimas. O que diremos a quem desistiu de si? Digamos, você ainda pode voltar. E caminhemos com ele até lembrar. E aos que feriram e agora temem olhar para o alto, erguer os olhos é o começo. E ofereçamos um amanhã. Pai, que a luz chegue a eles sem esmagá-los. Ainda ouço a terra. Ouço o cansaço dos pequenos, a sede dos que não têm voz, a solidão dos que perderam a esperança. Vejo os que se levantam contra o irmão e chamam isso de força. Vejo os que dobram o joelho só por medo e não por amor. E também vejo os que, em segredo, fazem o bem sem esperar aplauso. Eu os vejo. Eu os conheço pelo nome. Nada do que é sofrido passa despercebido. As sementes que ainda não romperam a terra, as marcas. Eu lhes prometi que voltaria. E muitos perguntam quando. Outros, por temor, tentam controlar o que não lhes pertence. Aos que usam a promessa como arma, e os que a esqueceram como se fosse lenda. A promessa não falha. Mas a ansiedade do homem transforma a esperança em cálculo e cálculo em disputa. O que lhes dei foi um chamado: vigiar, amar, permanecer. Não para adivinhar o dia, mas para não perder o caminho. Quando eu voltar, quero que os que esperam não estejam paralisados. Quero encontrá-los trabalhando com mãos limpas, reconciliando, alimentando, perdoando. Quero que os humildes não temam. Quero que os que foram esmagados saibam que o mal não é eterno. Voltarás. E tua vida será de propaganda para investir. Não virá para satisfazer curiosidade, mas para estabelecer justiça. O que é oculto será trazido à luz. O que foi quebrado será restaurado. E os que se perderam? Minha justiça não é crença, é retidão. Minha misericórdia não é descer e amor que chama ao arrependimento. Muitos ainda podem voltar. E até o último instante, o convite permanecerá de pé. Então, Pai, que a esperança deles não seja medo do fim, mas saudade do que é certo. Que eles não tratem minha volta como espetáculo, mas como encontro. Assim será. Diz aos teus: não endureçam o coração. Não denunciem a verdade. Não se cansem de fazer o bem. O reino já os alcança quando vivem como filhos da luz. Vocês olharam para mim como quem procura um caminho. E eu os encontrei. Caminhei entre eles, toquei suas feridas, levei sua cruz. Eu voltarei. Filho amado, tua palavra sustenta o universo. A promessa que fazes não se quebra porque nasce do amor que nos une. Filho amado, o mundo ainda sangra. Estás pronto? Estou, Pai. O olhar ergui, e nele está a mesma decisão que me levou a caminhar entre eles, a tocar os impuros, a enfrentar a cruz. Eu voltarei.
Então vá, a esperança os espera.